Olá, turminha, tudo bem, meus amores? Olha, Pro aqui de volta e hoje nós estamos iniciando a nossa quinta-feira e nós vamos também iniciar as nossas atividades na nossa apostila de História e vamos trabalhar lá na unidade número 7, onde fala sobre comunidade e trabalho. Vamos lá? Então, abram a apostila 4, a apostila nova de História de vocês, lá na página 2 e 3 na abertura da unidade. Vamos lá? Então, coloquem aí também a data de hoje, tá bom? Dia 5/11. E nós vamos falar um pouquinho aqui na unidade número 7 sobre comunidade e sobre trabalho. Então, aqui na abertura da unidade, nós conseguimos observar diversos tipos de trabalhos, né? Olha, uma moça trabalhando no computador, um gari fazendo a limpeza, o outro trabalhando aqui com a iluminação no poste, um guarda de trânsito, os feirantes, né? Pessoas que estão ali vendendo seus produtos, fotógrafo, aí nós temos os músicos, né? Aqui a gente consegue observar, acho que provavelmente uma médica, né, observando um exame. Aqui a gente está vendo um catador de reciclável, provavelmente esse é um pintor ou algo do tipo. Então, a gente consegue identificar no nosso dia a dia diferentes tipos de trabalho. E a gente vê como esses trabalhos eles são importantes, não somente para nós, pessoalmente, mas como para toda uma sociedade, ok? Vamos continuar? Essas partes a gente não vai realizar porque como nós estamos tendo aula em casa e não no colégio, né, são perguntas que a Pro faria para vocês em sala de aula, tudo bem? Então, aqui a própria Pro acabou falando um pouquinho sobre os diferentes trabalhadores que a gente identifica aqui. Então, olha só, a gente vai falar primeiro sobre o trabalho, a importância do trabalho. O trabalho, né, o que recebe? De onde veio esse nome? Né? O que é o trabalho? O trabalho, ele é um nome dado às atividades desenvolvidas que as pessoas realizam, né? Essas pessoas, elas podem produzir, criar, transformar para levar ou para ela mesma ou para outras pessoas, né? Vamos observar aqui as imagens, ó. Aqui nós temos duas imagens. Aqui nós temos a indígena da etnia de Calapalo, da aldeia Airra, fazendo esteira com linhas e tiras de bambu. Então ela tem uma matéria-prima, que é o bambu, e ela utiliza esse bambu para produzir esteiras. Aqui nós vemos biólogos, né, pessoas que trabalham na área da biologia, trabalhando identificando aves em Caracaraí, em Roraima. Então, o que essas pessoas fazem? Eles vão atrás de identificar e encontrar até novas aves que nunca foram catalogadas, que não existiam. Então, esse é o trabalho. E aqui nós temos outros trabalhos, por exemplo, um produtor rural preparando comida no fogão de lenha, aqui em Guaranese, de Minas Gerais. E aqui a gente consegue ver um pedreiro assentando blocos de tijolos para a construção de um muro. Então, o que a gente percebe? A gente consegue identificar aí vários tipos de trabalho, né? A gente vê aqui, por exemplo, um trabalho direcionado à natureza, aos cuidados, né, com o meio ambiente. Aqui a gente também consegue ver o trabalho de uma indígena fazendo. O que eu posso falar? Ela está transformando, né, os objetos ali. Ela tem uma matéria-prima e ela vai transformar em outro objeto. Aqui a gente consegue identificar uma pessoa cozinhando, preparando comida, provavelmente para alimentar outras pessoas. Né? Aqui a gente está vendo um pedreiro numa construção, né, onde ele vai construir casas, edifícios, ou até outros locais de trabalho para outras pessoas, ok? E aí na página 4 nós vamos realizar esse jogo rápido, tá bom? Na página 4. Então, no exercício número 1 pergunta assim: o que as imagens apresentadas, a gente viu 4 imagens. O que essas imagens elas têm em comum? No que elas se parecem? Isso mesmo, todas elas estão relacionadas a algum tipo de trabalho. Então, a gente viu 4 tipos de trabalhos aí. E ali na letra B diz assim: que outras formas de trabalho você conhece? Escreva a seguir. Então,
existem vários outros tipos de meio de trabalho. A gente só viu ali nas imagens 4. Mas e o seu pai e sua mãe? Eles trabalham no quê? A avó ainda trabalha? Ela trabalha do quê? Então, existem várias outras formas de trabalho. Aí você vai escolher uma e vai escrever aqui no exercício número 2, ok? Ótimo. Agora vamos lá para a página número 5, onde a gente vai falar sobre as diferentes formas de trabalho. Então, para a maioria das pessoas, o trabalho ele é o principal meio de obter o sustento para si e para sua família, né? E assim, ao receber uma remuneração, um salário, as pessoas obtêm o recurso básico necessário para a sua sobrevivência. Então, o que que acontece? As pessoas elas podem ter acesso, quando elas trabalham, a moradia, ter uma casa, elas podem ter acesso a alimentos, quando ela compra, a roupas. Então, o trabalho, né, essa remuneração do trabalho, ela é possível fazer com que as pessoas tenham acessos a, 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 a coisas básicas, né, como alimentação, todo mundo precisa se alimentar, a ter moradia, todo mundo precisa ter lugar para morar, a ter roupas, né, todo mundo precisa ter roupas para se vestir. E todas as formas de trabalhos, elas são importantes, todas elas. Por que que você fala isso? Por que que todas essas formas, elas são importantes? Bom, as pessoas elas podem realizar diferentes tipos de trabalho, como aqui a gente está vendo na agricultura, ó, um plantio direto é o plantio direto de milho em Biporã, na cidade do Paraná. Então aqui essa área, por exemplo, é uma área que está relacionada a alguma atividade de trabalho, por exemplo, a agricultura. Então na agricultura as pessoas elas vão é, fabricar meios para levar até nós aquilo que a gente necessita ou fábrica, por exemplo. Aqui, nessa outra imagem, nós estamos vendo um vendedor numa loja. Então, que setor é esse, professora? Esse é o setor de comércio. As pessoas que trabalham no comércio, elas trabalham diretamente conosco, ali nas vendas de produtos e objetos que nós necessitamos. Então, o vendedor ali, ele está ligado diretamente ao comércio. E o que, que nós temos no comércio, Pro? Nós temos lojas, mercados, padaria, farmácias. Esse é um tipo de setor, que é o comércio, que trabalha diretamente para fornecer objetos e meios que nós necessitamos. Aí, nós temos também aqui o setor da indústria, que é um setor de triagem da fábrica de tecidos em Santa Margarida, em Guaranés, em Minas Gerais. Então, aqui é uma fábrica. Então, a gente falou aqui de dois setores. A gente falou do setor da agricultura, que produz os alimentos, leva até a gente falou do comércio, onde a gente consegue fazer a compra, né, do que é, digamos assim, a agricultura vai produzir para ser vendido no comércio. Então, a gente consegue utilizar ali o comércio, inclusive para comprar muitas coisas que na agricultura faz. Porém, a gente também necessita de indústrias. Por quê? Porque as indústrias vão fabricar aquilo que a gente necessita. Ó, nessa imagem a gente está vendo um setor de tecelagem. O que é isso, setor de tecelagem? É onde é fabricado os tecidos que vão fabricar as nossas roupas. Então, por exemplo, lá na agricultura, o homem plantou o algodão. E aí ele vai lá e vai colher esse algodão. Esse algodão que saiu da agricultura vai ser levado para a indústria. E aí na indústria, eles vão pegar esse algodão e vão transformar ele em linhas de tecidos. E aí, depois disso, eles vão, por exemplo, para serviços prestados. Aqui a gente está vendo um trabalhador fazendo uma limpeza após uma árvore, né, após uma poda, quando podou, cortou uma árvore, no bairro de Alto Pinheiro, em São Paulo. Então, ele está prestando um serviço à comunidade, ele está fazendo uma ajuda, assim como, por exemplo, uma costureira, né, que tem uma fábrica de costura, ela está prestando um serviço. Ela vai pegar o tecido lá que a indústria fez, ela vai prestar um serviço, vai construir as peças, que depois pode ser levada, por exemplo, para o comércio, para ser vendido diretamente para nós. Então, olha só, nós falamos de 4 setores. O
primeiro setor a gente falou sobre a agricultura, a gente falou sobre o comércio, a gente falou sobre a indústria e estamos falando sobre prestação de serviço, aquelas pessoas que prestam serviços para nós, tá bom? Estão conseguindo identificar? Ótimo. Então, ali na página 6, aqui na página 6 tem aí o jogo rápido. A gente vai fazer o seguinte, no exercício número 1 diz assim, cite algum produto obtido por meio da indústria. O que a indústria fabrica que a gente utiliza? Vocês vão colocar aqui no exercício número 1. Pode escrever aí. E ali no exercício número 2 está assim, cite outros exemplos de atividade de comércio. A Prof deu alguns exemplos, os tipos de comércio. Tá, quais são esses tipos de comércio? Quais são outras atividades do comércio? A gente tem o vendedor, a gente tem o balconista, a gente tem o repositor. E daí? Me fala aí outros exemplos de atividade de comércio. Vamos dar um exemplo. A padaria ela é um comércio? É. O mercado é um comércio? Sim. A farmácia? Sim. Então você vai citar aí alguns outros exemplos que você se lembra do comércio. Agora, continuando, no 3, a gente vai observar aqui a foto, o exercício número 3. Observe a foto seguinte. Estão vendo essa foto? A gente está vendo aqui algumas pessoas colhendo ali, né? O que eles estão colhendo? Eles estão fazendo o quê? Essa atividade que eles estão realizando, que tipo de atividade que eles estão fazendo? É na indústria, estão fabricando, é no comércio, estão vendendo, é na agricultura ou estão prestando serviços? E qual é a atividade que eles estão realizando aqui? E ficou meio para baixo, mas a atividade que eles estão realizando é a agricultura. É aqui, ó, mais para cima, aqui, ó. Eles estão realizando atividades ligadas à agricultura, na produção de alimentos, ok? E na letrinha B diz assim: você considera essa atividade importante? Ser agricultor é importante? Sim ou não? Por quê? Aí você vai responder aqui na letrinha B. Ah, Pro, mas eu preciso escrever? Não, escreve assim, porque não tem linha. Então faz assim bem pequenininho. É importante? O setor de agricultura é importante? Então a Pro vai falar o que a Pro acha. Sim, a agricultura é muito importante. Por que, Pro, que ela é importante? Que é por meio da agricultura que a gente recebe, por exemplo, a maior quantidade de alimentos que a gente utiliza, por exemplo. Dentro da agricultura está a matéria-prima para realizar diferentes coisas que nós utilizamos. Tá bom? Ótimo. Então a gente fala um pouquinho sobre alguns tipos de trabalho, sobre remuneração, né? Os trabalhadores eles recebem um salário e esse salário serve para que eles tenham acesso a ter uma casa, a ter roupa, mas existem outros tipos de trabalho, está falando sobre a curiosidade ali na página 7, que é o trabalho voluntário. Vocês já ouviram falar do trabalho voluntário? Então, além do trabalho remunerado, daquele que a pessoa recebe o salário, por meio do qual nós trabalhamos em troca de dinheiro, há outras formas de trabalho que não envolve remuneração, não tem salário, como o trabalho voluntário. Veja alguns exemplos. Ó. O que é o trabalho voluntário? É aquele trabalho que a pessoa vai para ajudar os outros e ela não recebe nenhum tipo de remuneração, ela não tem nenhum salário. Ela faz isso para ajudar o próximo. Então, existem trabalhos voluntários para médicos, tem médicos que vão eles vão para outros países, para lugares assim bastante afastados para ajudar as pessoas, fazendo um trabalho voluntário sem receber nada. Pessoas que ajudam outras pessoas, por exemplo, os moradores de rua
da nossa cidade, por exemplo, eles recebem ajuda de voluntários que levam alimentos, comidas, roupas. Então, o trabalho voluntário é aquele trabalho que a gente vai ajudar o outro sem receber nada, a gente não vai ter salário, ok? E lembrando que o trabalho voluntário é um trabalho muito, muito bonito. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa para vocês beberem água e rapidinho ir ao banheiro. Vai lá, corre rapidinho, porque a Pro vai mostrar um videozinho para vocês. Vai lá, rapidinho. Faz um xixizinho, bebe uma água e bora que eu tenho coisa para mostrar. Pronto? Foi no banheiro, bebeu água? Vamos lá? Agora se prepare. Vamos aprender mais? Eu quero que você pegue o meu melhor ângulo. Tá bom. Escolhe o ângulo. Isso, aí tá ótimo. Tá, assim. Aqui tá bom? Isso, tá ótimo assim. Assim tá Isso. perfeito? Ah, três Ok. pra entrar no ar. 3. Nossa, o que é isso? 3. Tá com goteira. No ar. Que, tá no ar? No ar. No ar. Olá, queridos telespectadores! Estamos mais uma vez aqui com o programa de entrevistas da Doroteia. É muito bem, hoje nós temos aqui esta celebridade maravilhosa, esta personalidade do quintal, e eu vou apresentar para vocês. Preparem seus corações para as coisas que eu vou contar. Vem comigo, mas não vem tanto. Vem devagar. Vem comigo e... Tadá! Ele, este espetáculo alegre, bonito, catito e dengoso, Ludovico! Já tá no ar, já? É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo. Tá ao vivo. É ao vivo. É ao vivo! É. Cara, boletas, mas vem cá, eu tô com brilho aqui, tá tudo bem? É só o brilho interno mesmo, tá excelente. É muito bem, Ludovico. Primeiramente, quer dizer que eu tô muito emocionado de estar aqui no seu programa. É uma honra pra mim, uma oportunidade. Eu queria mandar um Então, beijo. Ludovico, a gente queria fazer algumas perguntas pra você. Tudo bem? Como é que vai? Boa tarde. Tudo bem, eu vou bem, boa tarde. Como é que vai a sua tia? Muito bem, bem. Comendo melancia debaixo da pia. Ai, Doroteia, você é excelente. Muito bem, Doroteia. A primeira pergunta, querido Ludovico, é... O que você vai ser quando crescer? Bem, eu acho que eu vou ser... Alguém me ajude, socorro! Não! Uma moça indefesa num edifício em chamas! Eu tenho que ajudá-la! Vamos, bombeiro Ludovico! Ai, bombeiro Ludovico, você é meu herói! Pode ser. Ai, mas não falou... Ludovico! Eu não aguento mais. Fala. Repetindo a pergunta, Ludovico, o que você vai ser quando crescer? O que eu vou... Bem, eu estava pensando que, de repente, eu acho que eu vou ser... Diga 33. 33. 33. 33. Bom, a senhora não tem nada. É apenas um resfriadinho à toa.
Pra que isso, então? Não, é só pra não perder a viagem, né? Não. Passou. Não foi nada, não foi. Só assim. Ai! Doroteia, Ai! desencosta! Puxa vida! Ai! No meio da minha... Osório, eu quero você com os olhos bem abertos. Olha, minha entrevista. Osório é ao vivo, a câmera. Muito bem! Então, repetindo, você pode responder novamente? Eu acho que desenvolve. O que você quer ser quando crescer? Eu não respondi, na verdade, porque eu estava pensando... Mas eu estive pensando que, de repente, eu posso ser... bem... Claro. Muito bem. Pelos meus cálculos, deve ser realmente por aqui. Oi, pessoal. Eu, o grande arqueólogo Ludovico, vou encontrar o maior osso de dinossauros da Terra. Por aqui, depois Que beleza! Encontrei o maior osso de dinossauros da Terra! O grande arqueólogo Ludovico! Você podia Bem, contar. na verdade mesmo, eu gostaria de verdade. entrevista, gente. Ai, desculpa. Bem, na verdade, eu gostaria de dizer que, na verdade, eu trago mais dúvidas do que certezas, porque eu sinto dentro de mim uma possibilidade infinita de coisas. Eu posso ser ou isto, ou mesmo aquilo, ou mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu não sei bem ao certo o que eu quero ser. Eu sei que só sei o que eu quero mesmo, mas eu não tenho certeza do que. Ludovico, chega! Eu perdi a paciência. Se você não sabe brincar... não dá. Corta, Ludovico, corta. Vamos brincar de outra Eu coisa. nem dei entrevista direito ainda, Doroteia. Era a primeira pergunta. Não, Ludovico, você não sabe. Eu já sei o que eu quero ser. Eu sei uma coisa que eu também posso ser e que eu quero muito agora. Eu quero ser repórter! Claro! É uma boa ideia. Me dá aqui, Doroteia. Eu vou contar uma curiosidade pra você. Todo repórter precisa de uma celebridade pra entrevistar. E de um câmera. Então vai lá. Tá, vai. Atenção! Estamos no ar. O que Abaixa foi? um pouquinho. Mas, gente, não dá pra levantar a câmera? 3, 2, 1, no ar. Beleza. Muito bem, estamos aqui ao vivo para o grande programa de entrevista com Ludovico e Osório. Vira pra você, Osório. Vira pra você. Isso, é com Ludovico e Osório. E vamos entrevistar uma pessoa muito famosa. Com vocês, a grande, quer dizer, pequena, mas enorme, a maravilhosa Doroteia! Não, agora não, imagina. Caros amigos de casa, estamos aqui com Doroteia numa entrevista exclusiva. Doroteia, todos têm muita curiosidade de saber algumas coisas sobre você. Sim, claro. Por exemplo, Por exemplo? o que mais lhe agrada no seu irmão bonito, Catito e Dengoso? A modéstia. Ótimo! E também, Doroteia, eu gostaria de saber quando que você vai preparar de novo aquele bolo de cenoura para o seu irmão Catito e Dengoso? Assim que meu irmão me ajudar a confeccioná-lo. Também gostaria de saber, Doroteia, assim, o que você... Uma dica de moda. Claro. Para as pessoas de casa. Para as pessoas de casa. É muito bem. Mais uma dica de uma coisa mais moderna, porque as pessoas de casa... não! Estamos aqui com outra celebridade! Vem comigo! Um furo de reportagem. Dá licença. Vem comigo! Isso, fecha nela. Mas, isso.
Isso, ótimo aqui. Isso, comigo. Então estamos aqui com uma outra celebridade mais celebrativa do que a anterior. Estamos aqui com o ponto azul do quintal. Filomena! Levanta pra... Isso aqui. Filomena, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Por favor, o que você acha, assim, das pessoas do quintal, principalmente o Ludovico? Não é uma resposta muito boa, isso não é uma resposta de celebridades. O que você acha, por exemplo, então, do Osório? Uma pessoa criativa, né? Hoje ele me deu até um gatinho, assim. Eu gostei até. Gato? Meu Deus, mas... o Boris. O Boris, ele fez o Boris pra mim hoje. O Boris? Então estamos aqui... Segura, Filomena, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Chega! A entrevista com o Osório que fez o Boris. Acabou, ninguém vai mais brincar disso daí, não. Vamos brincar de outra coisa agora. A gente vai agora brincar de assistir um desenho. O que vocês acham? Mas eu queria dar uma palhinha da música. Uma palhinha palha pega fogo, né? Como diria aquele ditado. É uma celebridade Isso é fogo de cantora. palha. Eu canto. Pessoal, então encerra-se aqui a entrevista exclusiva. Isso. Mas daqui a pouquinho a gente volta, né, pessoal? Isso. Aí eu vou poder cantar, né? Você gosta de canto? Não, eu gosto de cantar. E canto, você Não, canto não, gosto de cantar. Então Pegar o microfone e cantar pra todo Não, mas mundo eu quero ouvir. dar A gente vai dar o microfone. E aí? E você? O que você gostaria de ser quando crescer? Muito legal, não é mesmo? Então agora a Pro vai fazer a leitura de um pequeno poema que fala sobre profissão. Todo mundo me pergunta, o que eu vou ser quando crescer? Que insistência, coisa doida. Não sei nem o que vou comer. Estou pensando, escolhendo. Eu gosto de responder um médico, piscineiro ou cantor de MPB. Não sei se imito o papai, que é um grande professor, ou a minha prima Célia, que conserta até motor. Então agora a gente vai realizar um jogo rápido sobre esse poema que a Pro acabou de ler para vocês. Então, com base na leitura do poema apresentado, responda as questões a seguir. Qual é o título do poema? Como é que ele se chama? Isso mesmo, ele se chama Profissão. E no exercício número 2 diz assim, marque um X na frase que apresenta a pergunta feita ao personagem do poema. Então, ele fala sobre de que profissão ele mais gosta, que profissão ele escolherá quando crescer, ou qual é a profissão dos seus pais? Isso mesmo, o que mais perguntam para ele é que profissão ele escolherá quando ele crescer. E no número 3 diz assim, o que o personagem do poema sabe responder à pergunta que fizeram a ele? Mande um X na correta. Sim, ele pretende ser um cantor de MPB ou não. Ele ainda está pensando e escolhendo a profissão que quer seguir. Ou sim, ele seguirá a mesma profissão da prima. Exatamente. Não, ele ainda está pensando na profissão ele vai escolher. E na número 4 diz assim, se alguém perguntasse que profissão você quer ter quando crescer, o que você responderia? E escreva aqui do ladinho no número 4. O que você seria quando você crescesse? Ok? Na número 5, vocês vão fazer o seguinte. Pinte de verde o quadro que apresenta a profissão do pai do personagem e de vermelho a profissão da prima do personagem. E aí, o que o pai dele é? Jardineira, médico, piscineiro, professor, dentista, mecânica, cantor ou dentista? Isso mesmo, um professor. Então, pinte o quadrinho professor de verde. E de vermelho, a profissão da prima, que é mecânica. Muito bem, pinta lá, tudo de vermelhinho. Turminha, e por hoje é só, meus amores. Deus abençoe vocês e até daqui a pouco com uma aulinha de matemática. Um beijão e tchau, tchau!